amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu, me sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema e ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço e ele já pagou. E mostrou as mãos feridas, foi a mão de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Quem vê esse mundo, amor tão grande pode ter, de entregar a vida sem temer. Quem já sentiu, eu tô dizendo, amado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo serve a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo serve a própria vida renunciou? E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era ele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser travado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olha nos olhos de quem tanto mal me fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo que eu encontrei. Ô glória! Mais uma reunião do Cordão ao vivo em cores com você, diretamente de Sapucaia do Sul. Vamos falar desse amigo hoje, Jesus Cristo. É o único que muitas vezes nos entende. Só Ele pode nos curar, só Ele pode nos libertar, só Ele pode nos dar salvação, só Ele pode mudar o nosso cativeiro,
Só Ele pode fazer o impossível acontecer. E é com muita alegria que nós falamos nessa noite de Jesus Cristo, nome que está sobre todo nome, cujo poder foi dado pelo Pai no céu, na terra e debaixo da terra, para que eu e você desfrutemos desta vida e da vinda vindoura de eternidade em eternidade. Essa música me tocou muito hoje durante a tarde. Sérgio Lopes, o amigo, eu tenho 2 amigos aqui que me acompanham hoje, Salvador, Dedé e muito mais gente chegando. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Amém? Estou muito feliz de mais uma noite poder estar aqui falando do amor de Deus, ainda que sejam dias maus, ainda que sejam dias muito difíceis, mas Deus tem propósito neste encontro. Isso aqui não é uma mera reunião, não, irmão. É do Todo-Poderoso, mas eu não estou enxergando nada, irmão Jair, só vejo vocês aí. Mas não é por vista, é por fé. É só por fé. O justo, o que pratica a justiça de Deus, viverá pela fé. Glória a Deus. Vamos às apresentações sem mais delongas, começando por aqui pelo altar. Pastor Gilberto Salvador Inocente, Jairo Leandro, Pastor André Silva, e os demais vão falar dos seus nomes aí para dar um alô para a galera que está acompanhando a gente, está na rede Facebook. Oi, pegou no fraga aqui. Nós estávamos organizando as cadeiras. Não precisa dar oi, pode só emprestar o oi. Empresta o oi aí, irmão. A paz do Senhor a todos, Andréia. Boa noite, Simone. Boa noite, José. Davizinho. Davi. Adriano. Olá, Rafael. Boa noite, Cristian. Sim, Celso. Batatinha. E nos bastidores, no making off, quem está presente? Quem está presente é a Denise. Aparece para eles não achar que você é virtual, para que eles não pensem que você é um encosto, está repreendido em nome de Jesus. Estamos com problema de movimentação hoje. Mas a movimentação da câmera, digamos, né? E eu também, porque eu vou ter que me baixar. Oi. Detalhes técnicos que tentam impedir o agir de Deus, mas não conseguem, irmão, porque a gente está afiação aqui com Deus. Glorificado seja o Senhor. Estou muito feliz hoje, que já tem alguns milagres vivos aqui presentes, né? Batatinha, então, esse aqui já é recorde, já não tem nem graça contar testemunho dele, porque ele é um milagre em pessoa, que nem o Dodô, o Dedé também aqui. O Celso também, que já foi curado. Cris, que coisa bem boa te ver aqui, cara. Dá uma coisa do Cris, irmão, só para a galera saber como Deus é bom na vida desse homem. Um acidente de moto que ele não viu nem de onde é que veio a trombada, levantou ele, pulmão perfurado, traumatismo craniano, botando sangue pela boca. Isso foi o que? 1 ano atrás, mais ou menos, né? O que aconteceu? 2 semanas. 2 semanas. Este é o Deus que nós servimos. Você está entendendo? 2 weeks para quem estiver fora do Brasil. 2 semanas. Deus não precisa do tempo que a medicina ou que o homem determina para curar. Hoje a irmã Teresa pode ser a bola da vez. Quem garante que ela passa sair daqui pulando, saltitando com as enfermidades que vem acometendo ela? Tudo tem um tempo, irmão. Entenda que toda aflição ela tem um propósito. O apóstolo Paulo já nos dizia na sua palavra: todas as coisas contribuem. Todo o mal que vocês estão passando cooperam para o crescimento espiritual de vocês. Porque eu sei que vocês me amam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que aos seus olhos possa parecer uma tragédia, você não está entendendo nada, inocente. É através dessa calamidade que Deus vai agir. É através dessa tragédia que Deus vai te exaltar. É através desta enfermidade que você vai discernir o que realmente é ter uma comunhão com Deus. Porque até então você conheceu só a religião. Você vai à missa, faz sinal da cruz, vai no terreiro, bate a cabeça com o Pai de Santo, vai nas encruzilhadas, faz despacho, tu só conhece religião, mas tu não conhece o Deus Todo-Poderoso, que ressuscita morto, que dá vida eterna. Esse é o Deus que a gente está falando aqui. É esse Deus que está presente em nós. Por que você acha que a gente se encontra aqui a cada 15 dias para falar desse amor? Que força é essa que nos move em meio a tantas tribulações, que faz com que nós permaneçamos de pé? É um Deus poderoso, que só de falar eu já começo a tremer aqui, tamanha a presença dele na minha vida. E que essa presença invada o teu ser nessa noite. Esse amigo cuja música eu abri essa noite
possa invadir teu coração, que você possa aprender a desenvolver uma intimidade com esse Deus, sem que seja de uma forma religiosa. Não, tem que ser dentro do templo, não, tem que ser na garagem, não, pode ser no teu quarto. E por que vocês se encontram aqui? Hoje você vai entender o mistério do porquê do encontro, mas é mais tarde, no momento da palavra. Alguém já está por aí, professora e pastora Denise? Sim. Juliana Espanhol, Mara Antiqueliex, esse nome me derruba sempre. Lauro Abreu, Paula Rossato, Wanda Uriques, Legal. Ivanize Israel, São Paulo. Juraci, a Juraci Guedes pede assim: a paz do Senhor, estou assistindo a live, peço que ore pela minha família. Amém. Tá? Daqui a pouquinho. A Ivanize também está dando a paz do Senhor a todos do C3D. Amém. O Nilton Gonçalves, a Marilane Dalosto, Djalma Medrado, Que legal. que está dando a paz do Senhor Jesus a todos. Gente, vocês não estão entendendo nada, tem muito Dalostro. Quem é esse cara, esse careca gordo que apresentou, convidou, mudou um monte de Dalostro no Facebook dele? É que nós estamos na casa de um Dalostro aqui. Tem o Rossini no meio, tem uma mistura aqui de sobrenome italiano, tudo é buona gente, não? É que uma família nos acolheu aqui nessa garagem para que nós começássemos essas reuniões com um espaço maior, obra do Espírito Santo. Ela não está presente, que agora como professora ela teve um compromisso hoje à noite, mas a Andressa Dalosto fez esse convite e Deus tocou profundamente seu coração. Tomada pelo Espírito Santo, essa mulher veio com o dedo em riste e disse: a partir de agora, as reuniões do cordão serão feitas aqui. Deus está falando. Então, quando Deus fala, irmão, irmã, a gente tem que ficar bem quietinho, ouvir e obedecer. Porque tudo tem um porquê, tudo tem um projeto. Deus não é como homem. Eu aprendi com um pastor lá em São Paulo. Se eu botar esse óculos aqui, pode ser uma coisa aleatória. Deus não faz cair um fio de cabelo, nem uma folha de uma árvore sem um propósito. Tudo para ele tem um propósito. É que a gente não entende. Está muito além da nossa compreensão. Na caminhada você vai entender. Deus vai te abrindo a compreensão e você vai discernindo as coisas. Mais alguém, pastora? O irmão Nilton colocou: irmão Jairo, estamos assistindo o seu programa direto pelo Face aqui do bairro Ponta Grossa. Amém. A Marilane está botando boa noite, estou assistindo a paz. E o diácono Kelvin Lopes, que é lá do Meu irmão Ceará, amado, né? Piauí. Cara, ele deve estar lá em interior de Fortaleza, como é que é? Sobral, Sobral, é longe. dando paz do Senhor, irmão Jairo, saudades. Paz, meu querido, bota saudade nisso, esse vaso. A gente conheceu lá no Piauí, que ele estava fazendo uma campanha lá, uma cruzada. Foi tão tremendo aquelas amizades que ficam para sempre, né? E Deus usou esse pequenininho para dizer assim: mano, não sei porque eu estou te dizendo isso, mas tu vai ser um grande servo de Deus. E não acreditava. Hoje é praticamente um pastor lá na terra dele. Que alegria falar contigo, irmão. Nayara Deixa eu Santos começar. também está dando aqui a paz do Senhor Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa soprar sobre cada um essa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu quero te ouvir, orienta os meus passos, opera em mim, provando o teu fruto, conhecer teus dons, beber da tua fonte, sacia o meu coração, sopra teu Espírito, me enche de unção.
pede oração pelas crianças, tá? O Samuel Melo Rodrigues está aqui, a Edileuza Santana. E o Kelvin quer saber se ele pode pedir um louvor. Mas, aberta a sessão peça e ofereça da reunião do cordão, diretamente de Sapucaí de Sul City. Se a gente souber, a gente toca, se não, a gente vai pro joelho, toma vergonha na cara, aprende e mostra na próxima reunião do cordão. Pode pedir, irmão. E era Ilso. É em tempo real? Não, ele pediu. Ele tá pedindo? Não, ele pediu quando tu começou a cantar. Ele Qual colocou era? aqui, posso pedir, mas ele não falou ainda qual que é. Ah, tá. Responde aí, irmão Kelvin. pra Responde aí, saber. irmão Kelvin. Aleluia. Coisa boa, né? Estar ao vivo em cores, conectado com o Brasil inteiro. Isso é coisa maravilhosa, até fora do país. Deus está agindo. Enquanto o irmão Kelvin escolhe um hino, Deus quer curar aqui essa noite. Deus habita em meus louvores, para que você compreenda que nada aqui é por acaso. Na liturgia do culto a Deus, depois na hora da ministração você vai entender por que no culto racional a Deus, Deus espera que nós o adoremos. E entenda que adorar a Deus não é só cantar. Ai, irmão, já não sei cantar, sou tão tímido, sou desafinado. Irmão, a verdadeira adoração, ela vem do coração, ela vem da alma. E ela pode ser expressa em oração, ela pode ser carinho, um abraço. Então, na verdade, nem só o fato de você cantar. Tem gente que não canta e está adorando a Deus. Santo, santo, tu és maravilhoso. Tu está adorando a Deus, sem necessariamente emitir uma nota musical. Então, o verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, não necessariamente precisa saber cantar. Mas todo aquele que canta tem o compromisso de fazer do seu dom uma adoração. Esse é o compromisso do cordão de 3 dobras. Sessão peça e ofereça online. Então ele já respondeu. Se tu não souber cantar, ele quer ouvir Tesouros Escondidos. Ai, ai, ai. Como é que se canta essa? Tem um cara que sabe cantar essa música. Ele vai cantar comigo aqui, meu compadre. E também está aqui Amém. José Reinaldes, que está dando boa noite para todos, e Pamela Lopes. Amém. Muito bom, se Deus quiser. Cristo cura aqui essa noite. Ele cura Isso sim. aí, muito legal. Cura ou não cura, Dodô, esse Cristo? Contra os males
chegou aqui também foi o pastor Rubens Duarte. Ô, glória! E aqui a matriarca dos Vielmos, foi aqui. A irmã Rose Vielmo está aqui assistindo Coisa e pede linda. oração pela minha família. Deus abençoe a todos vocês. Todos estão convidados a comparecer aqui na garagem. Emílio Janga 290, é isso? Emílio Janga 290, aqui é Capão da Cruz, para onde é Paraíso. O que importa é que todos nós vamos para o paraíso, independente da cruz que a gente carrega aqui na terra. Que Deus é bom. Ele quer que todos nós nos salvemos, não quer que ninguém se perca. Portanto, como é que é essas reuniões de vocês? É todo dia, toda semana? Não. Deus tem nos dado a direção de fazermos quinzenalmente. Nós estamos abertos aí na sua casa, aí no seu lar, na sua cidade. E é muito caro, irmão? É caro. Um copo d'água, se for fora do estado, a passagem. Se for aqui dentro, a gasolina. E deu. O negócio é levar a palavra para você, para ver se você consegue discernir de uma vez por todas a diferença entre evangelho e religião. Se você passar por essa existência e aprender a ter um relacionamento com Deus, não ficar como quem sai com prostituta, ficar um pouquinho e depois voltar para casa. Não, Deus quer uma aliança, Ele quer um casamento, Ele quer estabelecer algo eterno conosco. Por isso que nós nos chamamos de igreja. Igreja somos cada um de nós aqui. Então, essa consciência que o Cordão tem ensinado, inclusive dentro de igrejas a gente também vai pregar o Evangelho. Pode convidar você que é católico, você que é protestante. Estamos aqui para falar de Jesus. O nosso assunto é Jesus Cristo, irmão. Não sabemos nem queremos falar de outra coisa. A gente só fala de Jesus. Só nos convidar, o telefone está aqui, WhatsApp 0 operadora 51 98320 9662. WhatsApp, fala comigo mesmo e a gente, com o maior prazer, vai estar visitando a sua casa. A gente leva todo o equipamento, não se preocupa com nada, só uma tomada para colocar um fio. Se tiver uma banda larga na tua internet para que a gente possa fazer e transmitir ao vivo, para que mais pessoas possam se alimentar desse maná, aí você vai realmente se alegrar no Espírito. Todos os lugares que a gente tem visto transformações, porque não somos nós que fazemos a obra, é o Espírito Santo de Deus, que como o vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Ele tem essa liberdade, irmãos, e nessa liberdade que o Cordão tem encarnado aqui na terra, amém? Queria dar a oportunidade para a nossa Carolzinha que está por aqui. O microfone pode pegar aqui na frente, Carol, para que o som fique bem legal. Se quiser falar por aqui mesmo, ou ficar sentadinha, fica à vontade. Pode entrar na porta. Enquanto isso, só vou dar um recado aqui que o pastor César Pacheco está aqui. Paz do Senhor, meus queridos pastores, estamos aqui nos preparando para adorar ao Senhor. Sim. Mas enquanto isso, vamos recebendo com vocês. Deus abençoe esta obra maravilhosa aí. Fiquem na paz. Abraço. Estivemos domingo ali na comunidade Cristã da Fé com o nosso querido pastor Rodrigo, pastor César, pastora Carla. Irmão, foi um momento tão maravilhoso, um momento de tanta comunhão. Na verdade, pastor César, essa palavra que Deus me deu daqui a pouquinho, eu vou estar trazendo para vocês, é uma continuidade daquele rolo que começou aí. Deus quer que a gente compreenda de uma vez por todas o que é estar em comunhão. E os benefícios que isso traz para cada um de nós, como seres humanos e como igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Carol, com oportunidade. Boa noite, a paz do Senhor. Hoje eu vou ler Lucas, capítulo 17, versículo 1 ao 4. O pecado e o perdão. Jesus disse aos discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar, com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-o. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Às vezes, o perdão ele é difícil, aceitar o perdão. A gente fica com aquela dor no coração, aquele rancor, mas
é fácil não perdoar. Mas a gente tem que pensar também que Jesus Cristo, ele teve pregado numa cruz, num sol forte, com uma coroa de espinhos, sangrando, porque ele nos ama. Porque ele acredita que amanhã a gente pode levantar e a gente pode ser uma pessoa melhor. E que a gente pode perdoar, sim. E o perdão, até para as pessoas pedir perdão, é uma coisa que elas falam da boca para fora. É simples falar, mas o sentimento, na maioria das vezes, não tem. As pessoas só falam, não tem significado nenhum. Então pensem nisso que eu disse. Jesus sofreu pela gente, porque ele acredita que amanhã pode ser melhor, que nosso mês pode ser melhor, que a gente pode dar um clique na nossa cabeça e a gente querer melhorar. Que a gente possa orar e toda vez que a gente estiver orando, a gente peça perdão pelo que a gente pecou, pelos nossos pensamentos ruins, pelas nossas ações e que a gente possa melhorar cada dia. Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade. A paz do Senhor. Glória a Deus. É isso que é o perdão, irmãos. Aí você fica pensando assim, nossa, essa moça já deve ter uma idade avançada, deve ter uns 25, 30 anos e formada em teologia. Ela só tem só 11. E o Espírito Santo que tem ensinado. A gente obviamente só vai apagando as rebarbas, né? Mas a gente ajuda a moldar aquilo que o Espírito Santo está ensinando. Quem ensina é o Espírito. A gente crê muito nisso, irmãos. A gente realmente crê. Eu sou prova disso. Um dia me disseram lá em São Paulo, fazendo shows, que Deus ia me usar para pregar. Eu mais ou menos domino o martelo e o prego quando não acerto um dedo, né? Mas pregar a palavra, vocês estão doidos, dizia na cara deles. Alguns até já pedi perdão, Carol. Eu tenho que voltar, quando voltar em São Paulo, pedir perdão para mais alguns. Porque eles enxergaram coisas que aconteceria muito mais para frente. Então não despreze quando alguém falar da palavra de Deus para você. Talvez hoje você não consiga entender. O que essa menina está falando de perdão? Ela não sabe nada. Ela talvez não saiba, mas o Espírito Santo que está nela sabe todas as coisas. Não despreze a pregação. Não despreze a palavra de Deus. E você vai ver aquelas coincidências maravilhosas que vão começar a acontecer na tua vida, que não são coincidências, é o agir de Deus. A gente gosta muito de usar um neologismo chamado cristocidência, jesuscidência. Então as mazelas que acontecem muitas vezes é para nos chamar a atenção, para que a gente venha se arrepender, pedir esse perdão, e nessa atitude de perdoar, você pratica o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. As bênçãos estão aí disponíveis para cada um de nós. Os tesouros escondidos, compadre. Que eu tenho certeza que nesta noite essa bênção vai se multiplicar para cada um daqueles que nos acompanham. Aprendi a confiar em ti, vivendo as tuas promessas. Entendi que pelo teu amor por mim encontro a paz até no meio da guerra. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar.
trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor. Entendeu? Como é que a gente aprendeu? A gente aprendeu caminhando. Que nem o Davizinho. Davizinho começou engatinhando, depois se segurando nos móveis. Assim que a gente aprende a caminhar, irmão. Espiritualmente não é diferente. Você está se arrastando pela vida faz tempo, né? Carregando corrente da religião nas costas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, diz o Senhor Jesus, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você entender que Jesus, ele é suficientemente poderoso para ser o único Senhor da tua vida, não vai precisar de senhora, não vai precisar de ninguém, só Ele, porque foi Ele que deu a vida por ti. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Para entender essa loucura, você vai ter que caminhar um pouquinho com Ele. Explicar agora não vai dar, o tempo é curto, mas é mais ou menos assim. Antes da cenografia do espetáculo, onde Ele se entrega espontaneamente para salvar a humanidade, o Pai, na infinita misericórdia, por amor de nós, porque Ele já tinha amado o mundo de tal maneira, antes que houvesse luz, o Cordeiro já havia sido imolado antes da fundação do mundo. Aí você vai entender que amor é esse. Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que cada um de nós, uma vez que creiamos, acreditemos nele, a gente vai ter vida e vida eterna, vida em abundância também aqui nessa terra. Aí você não vai precisar ficar correndo atrás do prejuízo. Você vai ver as bênçãos correndo atrás de você. Amém? É um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que transforma. Esse é o Deus Todo-Poderoso que a gente quer que vocês tenham a oportunidade de conhecer. E aí você vai aprender a viver em novidade de vida. O Evangelho é isso. É viver em novidade de vida. A cada dia uma surpresa. A cada dia Deus trazendo coisas novas para ti. E mesmo nas adversidades, você vai aprender a louvar e glorificar e agradecer a Ele. Porque isso vai fazer com que você cresça, você amadureça. E você vai amadurecendo a tua mente. E essa maturidade vai transformando, através da tua vida, outras vidas que estão à tua volta. O fulano ficou mais calmo. O fulano ficou mais manso. O fulano ficou mais sábio. O que aconteceu com ele? É o Evangelho. É o efeito colateral do amor de Deus
para aquele que se rende, para aquele que reconhece: miserável homem que eu sou, Senhor. Faz o que tu queres na minha vida, não me governo mais. Agora quem vive aqui, o inquilino agora é tu. O meu eu não tenho mais nada a ver. Aí tu vai ver uma coisa, que coisa maravilhosa é servir esse Deus. Pastora Denise. Nadir Marque, Moisés Gonçalves, Débora Dalosto, Clenir Vargas, Elis Koenig, Adriele Dalosto, Adriele Rayane e a Marilane Dalosto. Despeço orações, em especial a minha filha Andressa. Amém. E a Andréia. Amém. Juntamente os familiares. Deus abençoe sempre e abraça a todos. Após a mensagem que a Andréia Vielmo vai trazer para a gente agora em uma palavra, o pastor André vai estar fazendo uma oração por cura de enfermidades essa noite, em nome de Jesus. E aí fica incluído todos aqueles que têm pedido oração aqui, né? Com certeza. Quando nós oramos por enfermidades, depois que a gente acaba o culto, obviamente você que está aqui próximo, quiser comparecer, você vai perceber que depois tem um making off que é bastidor, só quem está aqui. Chega nem aquela festa que Jesus, quando acabou o vinho, deixou o melhor para o final. Aí esse a gente participa aqui, a gente ora por todos aqui, e Deus faz o que Ele quer aqui depois. Até as 21h30 a gente vai levando nesse mistério que Deus nos revelou nessa direção. A irmã Andréia Vielmo. A paz a todos. Então eu separei uma passagem em 2 Timóteo, capítulo 1, 7 e 8. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Há muito tempo eu passei pensando por que eu não falava sobre o que eu tinha acontecido comigo, quando eu começava a falar. E isso amedronta a gente, torna a gente, leva a gente para trás, faz com que a gente não fale mais desse assunto, porque senão as pessoas vão pensar tal coisa e as pessoas vão pensar outra coisa e a gente vai pensando nos outros e nunca fala. E a partir de um tempo pra cá eu comecei a falar do que aconteceu. E a maioria das pessoas nem sabe, nem minha família, nem ninguém sabe o que se passou, né? Eu já tive numa posição em que eu queria morrer, eu desejei morrer, eu pedi pra Deus pra morrer e desse lugar que eu estava, pensando numa forma de como fazer isso, porque eu inventei uma história na minha cabeça, eu entrei em delírio do que estava acontecendo, que não era nada era real. Eu fui inventando uma história em cima da outra e eu deduzi que aquilo era o certo, e acreditei naquilo. E aí, como não tinha mais solução para o meu problema, na minha cabeça o problema nem existia. Por isso que é tão louco essa história. Porque o problema não existia, mas eu inventei e ele existia. Então eu queria morrer por causa disso. Eu nunca tentei me matar, eu rezava para Deus me matar, me levar, porque eu não queria mais estar passando por isso. E como que eu saí daí, né? Em que momento que eu saí dessa posição? Eu fui fazer uma oração e disse: Senhor, eu não tenho mais o que fazer aqui, não tem mais nenhum motivo para eu estar nessa terra, porque nada de bom acontecia. E ninguém gostava de mim, e ninguém se importava, e ninguém conversava. Então eu queria ir embora. E nesse momento, então, me veio assim um pranto de choro muito forte, assim, e parece que eu desmaiei. Eu sei que quando eu abri o olho de novo, eu acordei, e como se fosse um sonho, as coisas foram acontecendo e vinha uma voz na minha cabeça e me falava: tu não vais. E foi me falando: tu não vais morrer, tu tem muito mais o que viver, tu vai falar na minha palavra. E eu não entendia nada, e eu fiquei pensando: meu Deus, agora alguém fala na minha cabeça também. Além de eu já acreditar nessas histórias, alguém fala. E não entendia, e muita coisa veio naqueles pensamentos, até que eu consegui abrir os olhos. E quando eu abri os olhos, eu estava chorando. Nisso, estava eu e a Rafaela ali no quarto, e a Rafa disse assim: mãe, olha pra te ver, Jesus está aqui. Ela tinha 4 anos na época. Até eu comentei isso com o Jairo na ocasião. E a partir daí eu aprendi o que é o poder de Deus. Na minha vida,
e na vida e é óbvio que a gente quer que esse poder de Deus se materialize na vida de outras pessoas. A gente não gosta de ver as pessoas longe disso, porque é uma coisa tão sobrenatural, não é nada que seja normal, é loucura. O Evangelho é loucura, porque a gente acredita sem ver, a gente bota fé. Até essa semana eu estava falando com os alunos e eles estavam gritando na sala de aula e não paravam. E eu levantei da mesa e disse assim, quer saber, gente? Eu vou falar pra vocês uma coisa, vou contar pra vocês como é que tá a minha vida. E fiquei falando, eu falei, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tá. E fui contando. No final da aula, eles são em 22 alunos, no final da aula 20 estavam chorando. E 2 não tinham chorado porque eles disseram que são meninos, não podem chorar. Mas que eles ficaram muito comovidos. Depois eles fizeram cartão, fizeram uma festa. Então assim, foi muito incrível, porque na verdade o que eu estava contando para eles era um testemunho. E no final eu disse para eles, gente, tudo isso pelo que eu passei, tudo isso, esses problemas que eu tenho hoje, não são nada comparados ao poder de Deus na minha vida. Porque é Deus que me faz levantar de manhã e ir trabalhar. É Deus que faz com que eu tenha saúde, é Deus que me ajuda a respirar, é Deus que me deu uma família abençoada, é Deus que cura. Se eu tiver uma dor, eu oro para Deus e ela vai passar, porque se Deus falou que vai me curar, se Deus falou que vai estar cuidando da minha família, eu tenho que confiar. E é isso, eu sempre coloco um pé na frente, um pé de fé, e essa fé que me move todo dia a seguir em frente, a olhar para a cruz. Eu sempre falo, olhar para a cruz, eu olho para a cruz, para Jesus e sigo em frente. Porque no momento que eu parar de olhar para a cruz, no momento que eu não ter Jesus e eu for olhar só para a circunstância, realmente as coisas são horríveis. Mas quando eu olho para Jesus e penso o quanto Ele é bom comigo, e o quanto Ele tem me protegido e me curado e me tirou de várias situações que eu já tive, e em tudo isso eu dou graças, porque foram, como disse o Jairo antes, é através desse sofrimento, dessas tribulações que a gente cresce. E eu acho que eu tenho crescido muito nisso, tenho crescido nesse sentimento e aqui com amigos tão queridos que eu amo tanto e que moram no meu coração, que eu oro todos os dias por vocês, para que vocês tenham isso na vida de vocês, que vocês possam enxergar o quão Deus é bom. E vocês do Face também, que a gente ora por várias, que eu nunca nem vi várias pessoas, mas a gente tem orado. Eu desejo para vocês uma semana abençoada, que a paz de Deus atinja o coração de vocês, que ela esteja ali presente e que a fé faça com que vocês sigam em frente. Obrigada. Glória a Deus. Mas para isso acontecer é necessária mudança. Primeiro de comportamento. Tem que buscar esse Deus de todo o coração. Quando você buscar Deus de todo o coração, como fala o profeta Isaías, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nem que eu tenha que dar uma mãozinha para ti, te colocando um pepino para tu resolver. Os abacaxis que muitas vezes temos que descascar são oportunidades que Deus está nos dando para que nós aprimoremos a nossa fé. Pede para Deus te dar um coração novo essa noite. E que Ele possa renovar a tua fé. Esse novo coração, Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão, somos um corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
precioso para mim. Querido irmão, recebi um novo coração do Pai. Pastor André, então, orando pelos enfermos, a gente já vai para a mensagem daqui a pouquinho. A paz do Senhor, meus irmãos. Aproveitando o gancho que a menina falou ali sobre o perdão, né? Todo mundo quer ser curado, eu e todos até que estão aqui presentes. Mas tem uma coisa que não falaram. Às vezes a gente tem que abrir o coração e perdoar, irmão. O perdão cura. Não adianta eu orar para mim, orar para esse ou para aquele, e a pessoa está com o coração amargurado. Mas o Senhor nosso é misericordioso. Então eu quero orar para os irmãos que estão aí nos assistindo e os que estão aqui também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço pela essa oportunidade que aqui nos dá. Quero que tu adentre cada lar neste momento, Senhor. E faça com que essas pessoas reflitam, Senhor Jesus, sobre aquilo que o Senhor tem dado a eles, né? Fazendo com que eles entendam que o Senhor é Deus, não precisa ver, é sentir a sua presença. Que o Senhor possa entrar em cada lar desse aí, onde eu não posso chegar, mas o teu Espírito pode chegar naquele lugar onde a gente não pode. E possa fazer uma grande obra na vida dessas pessoas, Pai. Que essa palavra que eu falei aqui sobre o perdão entre no coração de cada um, Senhor. Que eles abram, perdoem, para que o Senhor possa fazer uma grande coisa na vida dessas pessoas, Pai. Que eles possam edificar, glorificar o teu nome. Que vale a pena, sim, fazer com que peçamos o perdão às pessoas, Pai. E aí o Senhor vai nos abençoar com uma cura, seja lá no que for. Eu sou testemunha vivo disso, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, adentra nesses lares, Pai, aonde quer que esteja o problema, e faça algo diferente, Pai. Que essas pessoas possam crer que o Senhor é o Deus verdadeiro que nós cremos. Amém? Momento da palavra na reunião do Cordão. Assim como Jesus veio à terra para aqueles que precederam, morreram antes dele vir, aqueles que nasceram naquela época, que eram contemporâneos dele, e nós que muito tempo depois nascemos, e aqueles muitos que ainda vão nascer, Jesus veio para cada um deles, assim como a oração que a gente faz pelos enfermos aqui. O mundo espiritual é diferente, irmão. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Quando você começa a entender isso, às vezes as pessoas pensam assim para mim: irmão, já faz uma oração por mim, amém? O Deus que eu sirvo chama-se já. Eu já vi que alguns ficam pensando assim: mas ele não vai nem fazer um Pai Nosso? Irmãos, é coisa maravilhosa quando você tem entendimento do que é mundo espiritual. Porque enquanto você está cheio de tabus, cheio de tradições, cheio de si mesmos, né? Eu aprendi com a minha avó, a minha religião reza que tem que fazer, não sei, depois de tantos dias de campanha, jejum, oração, Deus vai responder: irmão, nós estamos no tempo da graça de Deus. E o que eu quero falar aqui hoje é algo muito profundo, que tem a ver com comunhão. Um nome que muito pouco é falado. Comunhão, koinonia, comunhão, ou participação de algo indivisível. Os meus braços não tem como viver se não tiverem conectados no meu tronco, minha cabeça. É coisa meio básica, mas extremamente didática, para que você perceba que igreja é corpo. Igreja não é o templo, não são as paredes. Por isso que um culto na garagem, ou um culto num templo, aonde 2 ou 3 se reúnem e começa a haver uma adoração a Deus, você começa a fazer parte de um corpo, cada um membro, cada um com propósito, cada um com chamado. E a koinonia justamente é a profundidade desta comunhão que Deus espera de cada um de nós. Então, para que você entenda que Deus, Ele quer que nós nos relacionemos não apenas com Ele. Tem pessoas que eu rezo em casa para Deus, né? Eu tenho irmãos aqui que têm um carinho especial, eu gosto do jeito que eles tratam a Deus, que meu irmão Celso, né? Eu falo com o meu velhinho. Não importa como você o chame, desde que você reconheça que Ele é o Cristo, irmão. A intimidade, eu chamo a Denise de meu docinho. Quando você chama as pessoas por um apelido, mas reconhece naquele apelido a superioridade, a supremacia, a soberania deste Deus do qual você está falando e adorando, irmão, ele quer ter intimidade, ele quer restabelecer essa intimidade. Não adianta você chamá-lo pelo nome, então somente pelo nome, e não entender que através desta relação você está aprofundando a consciência do Evangelho e você se sente corpo, você começa a se sentir templo do Espírito Santo.
Então Deus não quer que nós nos relacionemos somente com Ele, mas que nós nos relacionemos com os outros irmãos. Essa é uma das razões pelas quais nós nos encontramos. Há igrejas que falam congregar, baseado em Hebreus, que fala congregai-vos, né? Mas esse congregar tem uma conotação diferenciada daquela época. Naquela época nós não tínhamos WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nem o livro Bíblia, não tinha nem o aplicativo. O aplicativo era a memória da pessoa, naqueles fatos que os discípulos viveram corriqueiramente com Jesus. Eles passavam de pai para filho contando, olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Quando você lê os evangelhos, quando você passa a ler os evangelhos, você vê disparidades entre uma coisa e outra, mas o cerne da mensagem sempre é o mesmo, a verdade é uma só, né? Quando Jesus fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque conhecer a verdade é conhecer o próprio Jesus. Você conhecendo Ele, como é que era o caráter dele, como é que ele se relacionava, como é que ele pensava, como é que ele agia, isso vai introjetando na tua mente não apenas um caráter, mas o próprio Espírito de Deus. E aí vai tratando a tua mente numa outra dimensão, numa outra consciência, e você vai se tornando igreja, corpo de Deus. Então eu quero rapidamente ler aqui alguns versículos para não enfadar vocês essa noite. Não se preocupe em anotar, não se preocupe em tentar acompanhar com a Bíblia, que eu já boto aqui um esboço para facilitar a dinâmica. Depois eu reedito esse vídeo no YouTube e coloco embaixo as referências para que você possa examinar as Escrituras. Não fique apenas acreditando no que eu estou dizendo. Pega a tua Bíblia em casa, lê depois, compartilha com pessoas que ainda não têm essa compreensão, que não têm esse entendimento, e você vai perceber que com o passar do tempo, esse texto chamado Escritura vai deixando de ser apenas um texto, vai sendo vida. Você vai sentindo aquela presença de Deus, irmão. Você lê um versículo, a lágrima desce. Você vê uma palavra, dá aquele arrepio, você começa a sentir algo mais profundo. É quando o Espírito Santo de Deus começa de fato a manifestar o poder através da palavra. Romanos, a carta que Paulo escreveu ao povo de Roma, capítulo 12, versículo 5. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um do outro. Esta é a consciência que Deus quer despertar em cada um de nós. Quando você entender que você vem para um encontro desse, uma reunião dessa, não apenas para ouvir um louvor de qualidade, como a gente procura fazer com excelência, como músicos que somos, viemos do mundo e fizemos trabalhos mais diversos possível. Está aqui o sargento do exército, primeiro trompetista, um baixista que tocou com grandes bandas de baile da sua época. Tive a minha história também com música em novela, Raul Gil, com tanta coisa, tanta história, para que tudo isso contribuísse para fazer a obra dele com excelência. Então somos um corpo, nós temos uma função aqui, cada um é uma harmonia. A música, o papel do Dedé no contrabaixo, o meu papel com a voz, violão e o trompete do Salvador, somado, você escuta uma coisa só. Essa harmonia toda é um corpo. Essa harmonia que Deus quer que nós tenhamos como pessoas. Então, por exemplo, eu não me relaciono com o Celso somente pelos olhos verdes dele, que são olhos maravilhosos, mas porque eu tenho um carinho especial por ele, porque eu entendi que ele é meu irmão, ele é a extensão de mim. Não é só minha esposa que eu amo, não é só o Dodô e o Dedé que são músicos. O que eu posso querer com aquele cara se ele não me agrega nada? Porque o ser humano ele quer ser alguém com alguém, ele quer que alguém seja alguma coisa na vida dele, quando aquilo vai trazer um benefício. O que eu ganho com isso? O que eu ganho naquela casa, naquela reunião? O que eu ganho? O que eu ganho, mano? Tu ganha consciência, tu ganha evangelho, tu ganha novidade de vida, tu ganha entendimento do que Deus quer fazer da tua vida, tornar você um templo do Espírito dele. Mas para que você torne-se um templo, você tem que entender que você não é mais você. Abriu o coração para Deus, aceitou Ele como único Senhor da tua vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo, não mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesta carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mano, quando você entender, como aquela música que nós louvamos no começo dessa reunião, que Jesus é teu amigo, que Ele te amou muito mais do que qualquer ser humano nessa terra possa te amar, muito mais do que a tua mulher, do que a tua namorada, do que teu pai, do que a tua mãe. É um amor incomensurável, porque Ele amou tanto que Ele se desfez de si mesmo, se despiu da sua soberania, da sua santidade, e se fez pecador, se fez miserável, para que todos os pecados, todas as mancadas que a gente dá nessa terra, aonde o diabo possa usar como acusação para nos condenar, foi rasgada. Todo escrito de dívida, mano, isso é melhor que pagar conta no Serasa.
Sabe você que quer fazer um crediário e não consegue fazer porque você não consegue ter um nome limpo? É assim o mundo espiritual. Parece brincadeira, mas é só uma metáfora para você entender o quão profundo é você estar com o teu nome limpo no mundo espiritual, porque nenhuma condenação mais tem sobre a tua vida a partir do momento que você gera essa consciência. Agora não é mais em ti que o inimigo vai querer tocar, vai ter que tocar naquele que está em ti, que é maior, que é o próprio Jesus. Mateus 16, versículos 18 e 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não contra ti, contra a igreja, contra o corpo. O inferno não pode prevalecer. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Isso é tão profundo, meus irmãos. Quando você tem entendimento que o mundo espiritual, ele não quer dizer amém para tudo que você professa como religião. A religião ela tem que estar a serviço do mundo espiritual e não o contrário. Eu não posso inventar uma lei que, por exemplo, defina que eu soltando esse boné ele vai subir. Usar um pleonasmo aqui, ele vai subir para cima. Não, ele vai cair para baixo. Porque isso aqui existe uma lei chamada gravidade que é anterior à minha criação, à própria humanidade. Deus estabeleceu essa lei. Assim é o mundo espiritual. Então a palavra de Deus, as escrituras sagradas contidas no livro Bíblia, é o máximo que eu posso, com o meu pequeníssimo psique, entender o que Deus quer falar com a humanidade. Então quando Jesus fala para Pedro aqui, Pedro, quem é que estão perguntando que eu sou? Ele questionava os apóstolos no geral. Estão falando que eu sou quem aí? Uns falam que tu é o João Batista, outros falam que tu é o Elias. E vocês, os meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Aí o Pedrão saltou na frente, tu és o Cristo. Jesus fica tão feliz com aquela revelação que ele fala, muito bem, Pedro, é verdade o que você falou, mas não foi carne nem sangue que te falou isso, foi o meu Pai que está lá no céu, Ele que te falou isso. E por essa revelação eu vou contar um segredo espiritual para vocês que o diabo não vai gostar. Agora vocês estão preparados para ouvir esse segredo. As portas do inferno não prevalecerão quando vocês estiverem juntos. Amém? Por isso que é importante aquele encontro naquela época. Hoje você pode dar um telefonema, passar um WhatsApp, mas está em contato com a pessoa. Às vezes você não consegue estar pessoalmente. A própria dona da casa não pôde estar aqui hoje, mas ela está em espírito, eu sei que ela está conectada. Você deu espaço para a gente fazer a palavra de Deus aqui, pregar, ensinar, fazer acontecer milagres, juntamente com a Andréia, com o Romildo, que também moram aqui. Então entenda que existem formas de você ser corpo, não necessariamente grudado no outro, mas você tem que ter essa comunhão. Você tem que viver essa koinonia, que é essa coisa indivisível, que você, por mais que esteja distante, você sabe que você ali encontrou morada junto ao Espírito Santo de Deus. Através daquela união, daquela comunhão, eu percebi que musicalmente eu não podia mais fazer uma carreira solo. Eu percebi que quando Deus colocou o Dodô e o Dedé na minha vida, que eu chamo na intimidade, os pastores Salvador e o pastor André, eu percebi que ali Deus estava encerrando um ciclo da minha vida, que eu agora não cantaria mais sozinho como sempre fiz. Não, agora tem que ser corpo. Eu não vou ser mais aquele canário que cantava sozinho, que teve música em novela da Rede Record, teve Gugu, teve Raul Gil. Não, acabou, isso foi. Agora Cristo vive em ti. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E para que você tenha essa autoridade, Jairo, Deus falava comigo, sozinho tu não vai aguentar o tranco. Nenhum de nós aguenta o tranco, por mais que você reze em casa, por mais que você pense ter aliança com Deus. Deus quer que nós congreguemos, mas congregar quando é bom, quando está junto, quando você realmente se alimenta dessa verdade espiritual. Eu tenho um testemunho muito forte da nossa irmã que está na Inglaterra, que é a irmã Mari, que está nos assistindo, que é cordão de 3 dobras conosco, irmão, e está lá no outro lado da terra, e passou por aflições indizíveis, mas ela sozinha praticou esse evangelho que a gente, por experiência, tem aprendido com Deus e tem procurado ensinar. E coisa tremenda que Deus está fazendo quando você pratica aquilo que você aprende. Quando você se sente corpo. Quando você se sente que, olha, já eu estou a milhares de quilômetros daqui, mas eu sei que se tu tiver intercessão comigo, o que ligar na terra será ligado no céu. E acontecem coisas maravilhosas, irmãos. Maravilhosas. Mateus 18:20 acontece o que está acontecendo aqui hoje. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em nome dele, ali Deus já está presente. Quanto mais pessoas na mesma mentalidade. E essa palavra-chave que eu quero ler essa noite, você leia com muito cuidado, muito carinho, muita atenção depois, que ela é a chave de tudo que eu tenho a dizer aqui essa noite, Efésios 4, de 1 a 7. Efésios, capítulo 4, versículos de 1
a 7. Paulo falando. Como prisioneiro no Senhor, ou seja, eu me sinto preso a Ele, não consigo mais viver sem Jesus, estou preso a Ele. Rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que cada um de vocês recebeu. Sejam completamente humildes, sejam pessoas dóceis. Sejam pacientes, tenham paciência, suportando uns aos outros com amor, suportando as diferenças, porque ninguém é igual. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque sem paz não tem como ter comunhão. Há um só corpo, que é a igreja. Há um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, é a ressurreição, não tem outra. Ninguém vai reencarnar. Não tem outra forma de você ter uma relação com Deus a não ser nessa esperança de a gente ter uma vida eterna com Deus, vivendo com Ele de eternidade em eternidade. E cada um de nós foi concedida a graça, esse favor merecido, de tu acordar todo dia, como disse a nossa irmã Andréia, agradecer a Deus por ter saúde, por poder respirar, por poder trabalhar, por poder viver, por poder caminhar nessa terra. Agradece a Deus, porque graça, tudo que existe aqui é graça. A chuva, o sol, tudo é favor imerecido. Foi concedida a graça para cada um de nós, conforme a medida repartida por Cristo. Olha que Deus maravilhoso. Ele não despejou a graça só sobre um de nós. Cada um de nós aqui é beneficiado por essa graça, através de Jesus Cristo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era aquela festa cristã, onde comemorava os 50 dias depois de Jesus ter sido assuntado aos céus, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Isso aqui é tremendo, irmãos, olha. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos de acordo no mesmo lugar. E de repente, a partir desta concordância, por isso a razão da gente se encontrar, a partir do momento que todos entenderam nessa concordância em orar, nessa concordância em louvar, o Espírito Santo se manifestou. Naquele Atos capítulo 2, aconteceu o que, irmão Jairo, no versículo 2? De repente entrou pela porta, pela janela, um vento impetuoso e encheu toda aquela casa. Poderia ser essa garagem aqui essa noite. E quem estavam assentados? Estava todo mundo sentadinho, que nem vocês. Todo mundo vendo assim, o que Deus vai fazer hoje lá? Aleluia, o que Deus vai usar o cordão? Será que vai ser uma cura? Será que vai ser uma porta de emprego que vai abrir para mim? O irmão Guilherme já viveu alguns milagres assim. Aleluia, porque ele creu nisso, estava em concordância. Ele estava lá na minha casa sentado conversando comigo, não tinha muita gente, era só eu e ele, mas não importa, onde dois já tem presença de Deus, já é igreja, porque Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele sozinho. Tu e a tua mulher é uma multidão, tu e teu irmão, meu Deus do céu, aleluia, é um cordão de 3 dobras. Então quando Deus começa a mostrar que aquele vento, aquele derramado do Espírito Santo se manifesta, olha o que fala Atos 2, versículos 42 a 47. Os apóstolos, os discípulos de Deus, eles se dedicavam ao ensino e à comunhão entre si, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Esse temor aqui não é o mesmo temor que a Andréia falou ali. Aquele temor que Paulo fala a Timóteo para que nós não devamos ter é o medo. É importante a gente entender as Escrituras quando se lê, porque medo e temor são coisas diferentes. O temor é ser temente a Deus, não é ter medo de Deus. Deus não quer que nós tenhamos medo. Lá em João, na primeira carta, o apóstolo fala que o amor lança fora todo medo. Então o medo não vem de Deus. O medo é fé no diabo. O medo é a certeza de que Deus não é suficientemente poderoso para mudar a tua história. Eu estou com medo porque eu sei que, apesar de eu crer em Deus, não tem jeito. Aqui não passa, né, Dedé? Aleluia. Dessa semana eu não passo. Né, Batatinha? Não vou conseguir. Não, essa vez eu estou lascado. Isso é o medo. É a fé, é a antifé em Deus, é a fé no diabo. E esse temor do qual Atos dos Apóstolos fala, estavam cheios de temor, vendo as maravilhas que Deus estava falando, os sinais que Deus estava fazendo no meio dos apóstolos.
Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A comunhão, aquela koinonia, era algo visceral neles. Naquela época eles até vendiam as próprias propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles se ajudavam, eles não procuravam olhar só para o nariz dele, irmão. Eles ajudavam até com cesta básica, ninguém estava sozinho olhando para o seu nariz. Eles não fazem como alguns que vão a um culto ou a uma missa, domingo, e depois volta para sua casa, fica no Netflix, encara a semana inteira, não estou nem aí para o problema ali. Não existia isso. Na pior das hipóteses, convidava os irmãos para assistir o Netflix com eles e repartia um pão para tomar um café gostoso, como a gente faz aqui com os compadres. Comunhão, koinonia. Porque eles entendiam que eles eram corpo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não era nem no templo, era no pátio. E na garagem aqui, não era dentro de casa, na garagem, porque não importa o local. Não importa a adoração. Tem que ser em espírito e em verdade. Partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições, Dodô. Aquele café maravilhoso que eu faço lá em casa, junto com a pastora Denise. Quando eu li hoje eu comecei a chorar isso aqui, porque eu tenho um prazer, uma alegria. Toda vez que a gente recebe os irmãos lá em casa, quando a gente faz a reunião, é daquele café. E eu não me lembrava que estava escrito em Atos capítulo 2, estou confessando para vocês. Porque a escritura é longa. Né? Participavam das reuniões com alegria e sinceridade de coração. O café de hoje foi maravilhoso, lá tinha até 1000 folhas que o Batatinha levou. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Entenda que tinha simpatia. Por que acontece hoje ao contrário desses crentes? Antipático, pensa que são o melhor, anda assim, anda assado. Será que nós estamos sendo exatamente como os apóstolos que viviam naquela época? Estamos vivendo uma igreja apostólica nessa época? Estamos sendo realmente a igreja de Cristo? Ou você está só preocupado com o teu umbigo? Não, eu vou assistir a reunião hoje porque hoje eu vou ser curado. Eu vou hoje assistir porque eu. E cadê os outros, irmão? Cadê o teu próximo? Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando você não fica esfregando Bíblia no próximo, para ele poder aguentar, engolir goela abaixo uma palavra que ele não quer nem saber, porque ele não entende, ele não entende. Mas você leva amor para a pessoa, você pratica o evangelho na prática de ensinar a verdade. Olha, Deus quer fazer isso contigo, Deus quer te ajudar nessa consciência. Tu vai nessa direção, as pessoas vão vendo como é que é o teu comportamento, como é que tu te relaciona, como é que tu vive socialmente. Você passa a ser uma Bíblia, um livro vivo, uma carta viva. E aí você começa a viver o que realmente está aqui na palavra, você vai sendo cordial com os outros, como a gente é recebido aqui nessa garagem maravilhosa. Essa cordialidade já é um fruto dessa comunhão. O próprio Paulo, em Gálatas 5,13, ele fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, como fala lá no versículo 1, foi para a liberdade, né? Não foi para a libertinagem. Não usa essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne e fazer bobagem. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante um amor. Procure saber o que o teu próximo está precisando. Não vire as costas. Não vou nem falar com aquele fulano que ele vai me pedir dinheiro emprestado, tenho certeza. Dinheiro não tenho, mas o que eu posso te ajudar? Não foge de fazer a vontade de Deus. Porque ao dar algo na direção do próximo, você já está recebendo. Não como moeda de troca, não como barganha, não como algumas religiões fazem, de dar esperando já receber em troca. Deus não faz, Ele não precisa de nada, Ele é suficiente e poderoso. Ele é o Deus que dá tudo, Ele cria tudo, Ele é o Deus todo-poderoso. Não há necessidade de você fazer barganha com Deus. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor, não medo. Temor a Cristo. Eu temei esse Cristo que eu procuro os irmãos. Eu temei esse Cristo é que eu procuro saber como é que está acontecendo aquele irmão. Eu ligo para alguns: está tudo bem aí, irmão? Eu não estou querendo te cobrar nada, só estou querendo saber se tu está bem. Quando eu percebo que ela não está legal, por eu estar sujeito a Cristo, eu quero ver o que eu posso ajudá-la. Porque isso é uma coisa que inquieta a minha alma. É algo que o próprio Espírito Santo já frutificou dentro de mim. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros. E, pastor André, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Não adianta você ficar rezando o Pai Nosso, mas você está engasgado aqui. Não, aquilo eu não perdoo. Não mexe comigo.
Tu não me conhece. Tu pode ver até espírito de porco no irmão desse, não de Cristo. E aí a pessoa não entende por que a vida vai andando para trás. Tu ora por ela, ela até cumpre o protocolo, algumas até participam de algumas instituições, dão um dízimo todo certinho, não perde um culto, participa das campanhas de oração, aleluia, não pega as consagrações, você que já é obreiro, mas o coração está assim, se mexer, sai latindo. Repreende esse Satanás da tua vida, meu irmão, perdoa e suporta. Deus fala mais uma vez para suportar. Como é que tu vai viver essa coinonia? Como é que tu vai ter essa comunhão? Como é que tu vai ver o agir de Deus em ti, se tu não quer ser corpo, tu quer ser tipo Jack Stripador, só um pedaço do braço andando, que nem aquela família Adams, né? Tinha aquele desenho. Não dá certo. Tem que ser um corpo, e o sangue que vai dar vida a este corpo é o sangue de Cristo. Não o sangue natural, não é um sangue humano, é um sangue divino. Por isso a razão da ceia, para que nós pratiquemos esse evangelho, que nos lembremos do sacrifício dele, que aquele sangue que foi derramado foi para nos dar vida. Colossenses 3,16, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Por isso a razão de ler a Escritura. Não tem como fugir. Para com esse livrinho de minutos de sabedoria. Eu vou ver o que Deus tem para mim. Pai, sempre cai na capa branca. E eu falo, Senhor, me perdoa, mas vou ter que dizer, bem feito. Quando você abrir, vai para a direção de Deus. Deus tem uma palavra para cada situação daquelas que você está enfrentando. Não se deixa escravizar por uma liturgia retrógrada, por feitiços ou até mesmo por preconceitos. Não vou ler porque eu já não vou entender mesmo, então eu vou abrir, vamos ver o que Deus fala. E aí a pessoa lê e não entende, porque ela não está lendo no Espírito, ela está lendo com uma forma de fazer um propósito de barganha com Deus. 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, exortai-vos, ou seja, consolai-vos, animai uns aos outros. Vamos lá, gente. Vamos andar, é assim mesmo. Não olha para a circunstância, vamos seguir o barco. Deus vai dar vida, vai mudar essa história, vai dar certo. Edificai-vos reciprocamente uns aos outros, como também o fazeis. Ou seja, não é só para mim que eu tenho que fazer, é para o próximo. Acredita, irmã Tereza, vai dar certo essa cirurgia, vai acontecer de um jeito ou de outro. Ah, por que não curou ainda, irmão Jairo? Por que teve todo esse trabalho? Porque ele quer aprimorar a tua fé. E ele tem visto as tuas leituras, o teu esforço em pegar o livro Bíblia, mas daqui a pouquinho vai dar um clarão em ti. E está perto de acontecer isso. É esse clarão que vai trazer cura. É o clarão, é a compreensão. Por isso que a gente está aqui reunido, consolai-vos uns aos outros. Estamos praticando a Escritura. Tiago 5,16. Essa palavra é maravilhosa, é para tirar a presunção, a arrogância de alguns que acham: eu tenho autoridade, tipo o crente He-Man, eu tenho a força. Te humilha, homem. Te humilha, irmão. Porque o próprio apóstolo fala aqui, ó. Portanto, confessem os seus pecados, as suas culpas uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, quando você ora pela cura do outro, Deus está te curando. Quando você empresta o teu ouvido para ouvir o desabafo do outro, quanta gente já foi lá em casa só desabafar? Eu não precisei nem orar, né, irmão? Só ouvir. Porque eu tive entendimento que essa palavra é poder. Os psicólogos fazem muito isso. E cobram bem por isso. A graça é de graça. Não precisa fazer esse sacrifício. Então quando você ora, recebe oração, você vai se desabafando. Aquela podridão que te incomodava na alma, seja algo errado que tu fez, algo errado que tu pensou, tu vai sendo mais gente, mais cristão. Sejam mutuamente hospitaleiros. Tu vai ter prazer em receber gente na tua casa, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente essa graça. Sejam mutuamente hospitaleiros. Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, versículos 9 e 10, ele também fala. Gálatas 6,2, eu tenho que correr que o tempo já foi. Levai as cargas uns dos outros. Para de sofrer sozinho pelo amor de Jesus Cristo. Fala o que está acontecendo com a tua vida. E você vai ver o que Deus vai agir. Ele quer que você se relacione, Ele está te espremendo, Ele está te colocando em xeque, te esnucando na vida, para você entender que Ele quer que você seja corpo. Aprenda a se humilhar, como Jesus ensinou em João 13,14, a lavar os pés uns dos outros. Ninguém tem que pegar uma bacia aqui e lavar o pé. Lavar pé aqui é uma metáfora. E ele, sendo mestre, ele estava servindo quanto mais vocês. Também tem que servir, tem que se humilhar para poder ajudar os outros. Tiago 4,11. Essa vai dar cãibra em língua de alguns essa noite. Tiago 4,11. Irmãos, não falem mal uns dos outros.
Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, ele fala contra a própria lei de Deus. Quando você julga a lei, que a lei é dada por Deus, não a está cumprindo, porque você está julgando aquilo que só um juiz pode fazer. Mas está se colocando como juiz, sai fora disso. Isso te rouba a comunhão, você deixa de ser corpo e não consegue viver essa koinonia da qual a Bíblia fala. Romanos 12,15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegre-se. Eu me alegrei quando disseram que tinham comprado essa casa enorme aqui. Alegrei mesmo, de coração. Eu não sabia a volta que ia dar, que Deus ia fazer. Porque eu sou grato a Deus pela casinha que Deus nos deu também, que é um quarto dessa. Eu estou feliz, porque é nessa gratidão a Deus que Deus vai fazendo multiplicar as bênçãos na tua vida. Chorar com os que choram é mais fácil. Agora sorrir com os que sorriem, tirar aquela inveja, isso é ingratidão que a gente carrega no coração. Eu era assim, irmãos. Especialmente na carreira de músico, que era uma carreira secular altamente competitiva. Mas Deus foi me dando graça de entender que cada um de nós tem a nossa porção na terra, como já falamos em um versículo anterior, que Cristo ele derrama graça por medida, de acordo com aquilo que Ele acha que é justo para cada um de nós, irmãos. Então nos alegremos. E o Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, que vivem em koinonia. Ou seja, através do amor de Jesus Cristo, nós vamos encontrar harmonia em nossos relacionamentos, assim como na música. Se você entender que essa relação que Deus quer que nós tenhamos como igreja vai trazer para você êxito na tua oração, a tua oração vai mudar. Porque você vai entender que quando você orar, ainda que você tenha necessidades, você vai orar primeiro pelo próximo, como a gente faz todos os dias, eu e a pastora Denise em casa. E aí Deus começa a responder. Aí sabe o que vai acontecer contigo? O que aconteceu conosco. Eu encerro a mensagem de hoje com Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, Adé. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Está na Bíblia. E se dois dormirem juntos, estamos falando de casal aqui, irmãos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Eu tenho um edredom, eu tenho ar-condicionado no quarto, eu posso viver sozinho, estou muito bem, melhor que mal acompanhado. Não quero tranqueiro do meu lado. Você não vai ser nunca igreja. Porque um homem sozinho, ele pode ser vencido. Como a gente já viu algumas pessoas sendo vencidas, porque estavam sozinhas, porque não buscaram comunhão, não buscaram koinonia, não buscaram ser igreja, não buscaram entender que Deus não quer que a gente viva sozinho. Quando Deus fala não é bom que o homem viva só, Ele não fala só de casamento, Ele fala de tudo, Ele fala de vida. Porque um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Houve momentos que nós 3 estávamos em luta, o Dodô sendo tratado na saúde, só eu e Dedé fazendo louvores. Houve outro momento que foi o contrário, Dedé sendo tratado, eu e o Dodô fazendo a obra. Éramos zombados. Ué, agora é cordão de 2 dobras? Pessoas que deveriam conhecer a palavra, porque nós por acaso somos 3, poderíamos ser 2. E continuaremos sendo um cordão de 3 dobras. Eu e minha esposa somos um cordão de 3 dobras. Porque é melhor ser 2 do que 1. A terceira dobra é Jesus. Coloque essa terceira dobra na tua vida e tu vai ver uma coisa, como as coisas vão clarear para ti. E você vai se sentir igreja. E você vai perceber que há um poder, você não vai nem entender como é que está acontecendo. Mas eu sei que tem uma coisa encravada aqui dentro, que não me afasta mais desse Deus. Nada, nem passado, nem presente, nem altura, nem profundidade, nem porvir, nada nos separará de Deus, através do amor de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração, para esse dia 16 de outubro de 2019. Mais alguém por aí, pastor Denise? Muitas pessoas chegaram, vários da Lustro, né? A Cláudia Sanchotene, a Andressa, que está lá no jantar, mas estava ligada aqui, a Andressa da Lustro, Ivone Saqueri. Ivone está pedindo oração pela família, nós já Amém. Vamos incluir depois nas nossas orações. Amém. Veranice Rossato, a Rose Rosseto, Denis Silva, a Helena da Lustro, Clenir Quadros, Jeremias Vieira, Oswaldo Lucas, Eliane Martins, Adair Paulo, Helenice Silva da Losto,
e Daniel Lúcio dos Santos. Glória a Deus. Família, nosso querido Romildo. Glória a Deus. É isso, irmãos. O evangelho tem que ser promulgado assim. Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, problema seu. Não é comigo. E a Mari botou aqui, ó, crente rimendo. Jair, você me fez rir agora. Cada um tem uma missão e um galardão. Essas palavras fechou com a mensagem que foi falada domingo passado aqui. Deus fecha tudo com chave de ouro. É o que está lá em Lucas 10:19, quando Jesus fala, eis que vos dou autoridade, ou seja, ele está dando dele, tu não teria isso. Para esmagar serpentes e escorpiões, destruir toda obra do mal, sem que dano algum vos cause. Quando eu creio nessa palavra, irmão, eu virei He-Man, Jesus. Eu tenho a força, porque veio do papai, não é minha. A minha força eu tive que esvaziar de mim mesmo, para deixar ele me encher do seu espírito. Enquanto você estiver a presunção, a arrogância, estiver cheio de si mesmo, não tem espaço para o Espírito Santo entrar. É preciso se humilhar, é preciso esvaziar-se de si mesmo e entender que sem ele nós não somos nada. Sem ele nós não podemos ter nada. Amém? Nossa próxima reunião, pastora Denise? Dia 30 de outubro. O amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Nós damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Deus os abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o trabalho. Obrigado por terem vindo. Feliz.